Meu nome é Gisele Moraes e hoje eu trago histórias reais. O Histórias Reais hoje está incrível. Eu vim trazer 2 presentes que Deus me apresentou através de um curso lindo que estávamos fazendo. E a CDL me deu esse presente, que é a Claudete e a Aline. E a gente vem trazer uma história que, assim, mexeu tanto comigo, Claudete, né? Quando eu escutei a sua história, a história da Aline. E naquele momento que eu escutei, sentada lá no sofá da CDL, o meu coração queimou. Porque eu tenho uma paixão gigante por histórias. E eu acredito que histórias acessam corações. E muitas histórias, elas não podem ficar só no seio da nossa família ou só nos nossos vínculos, né, familiares ou de amigos próximos. Eu acho que existem histórias que elas têm que ecoar. E a de vocês, eu sinto exatamente isso. Então é com muita gratidão que eu falo para vocês, obrigada pelo sim de vocês. E eu queria que vocês se apresentassem aqui no Histórias Reais. Muito obrigada a você, Gi, pela oportunidade, né? Bom, meu nome é Claudete, hoje eu estou com 54 anos. Como a Gisele disse antes, né? A minha filha aqui, a Aline, vai se apresentar, né? Pode falar? Eu sou a Aline, hoje eu estou com 25 anos e 25 anos de histórias, de milagres, e eu tenho repetido muito. Eu sou um milagre e eu tenho vivido por milagre. Eu também. E quando a gente sentou aquele dia lá, eu disse para você, eu falei assim, eu era uma empreendedora de negócios, né, grandes, eu e meu esposo, e como você disse no início, eu anoiteci rica e amanheci pobre. Eu tinha uma empresa que a gente faturava em torno de mais de 600 mil por mês e 75 funcionários, e de repente eu me vi num embaraço, num acontecimento, como qualquer empresa, de repente você perde tudo, quebra de um jeito que você não consegue explicar. Aí aconteceu tanta coisa na nossa vida e perdendo tudo nesse embaraço todo financeiro. Aí a Aline, essa minha filha, ela também tentou um suicídio, uma depressão profunda, com 12 anos de idade, 11 para 12 anos, ela tentou um suicídio. E eu perguntava, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Porque assim, estava tudo até então, antes da quebra, tudo perfeito. Bem orquestrada, família ok, trabalho, viagem. Para você acordar diante daquela situação, houve o desespero? Sim, eu vou te falar, eu achava que nunca ia acontecer comigo, eu via acontecer dentro das outras casas, das outras famílias, mas não achava que ia acontecer comigo. E quando eu me dei conta, igual você falou assim, viajava, nossa, muitas viagens, era viagens direto, em família, negócios, e de repente eu me vi naquela situação, veio o desespero da crise financeira junto e de repente a crise emocional dentro da casa, com a situação uma da avalanche. Nossa, eu tive dias que eu olhei e eu achei que eu não ia sobreviver. Aí quando começou a acontecer a Aline com aquela crise, a Aline tentou 2 vezes o suicídio, tentando tirar a própria vida. Como que foi, Aline, para você ver a sua casa? Vamos supor, a sua mãe me relatou que vocês tinham motorista para ir e vir. E de repente, você estava com quantos anos na época? 12. Você estava com 12 anos. E de repente você vê esse mundo ruir. Abalou muito emocionalmente você a diferença do patamar de vida? Sem dúvida. Assim, pra mim, uma coisa que foi muito difícil não foi nem só a questão financeira. Foi muito mais a questão emocional mesmo, porque minha mãe e meu pai, eles sempre foram uma base pra mim. E a gente passou por um momento que a minha base estava muito mexida. Os dois estavam muito abalados emocionalmente. E financeiramente, o que mais me deixou assim foi ter que entender, a partir de agora, será que eu sou menos? Será que eu tenho a chance de ter tudo que eu tenho hoje? Como que vai ser meu futuro? Eu sempre fui uma pessoa que desejava muito, mas não era nem por ambição, mas sempre pensei muito longe.
E aí, quando a gente começou a ter uma rotina muito diferente, a ter alguns problemas mesmo de, olha, não tem como você continuar gastando da forma que você gasta, não tem como você continuar saindo da forma que você sai. Pra mim, afetou muito, principalmente na escola. Porque eu via os meus amigos tendo o patamar de vida que eu tinha. Continuava tendo, eles continuavam com a vida normal. Exatamente. E você tava com a vida normal. E a minha tava mexida, tava muito... Então, pra mim, foi um momento muito difícil, muito confuso, assim. Que eu demorei muito me adaptar. Muito Sem mesmo. contar que você achava que a culpa poderia ser sua da nossa crise financeira. Teve essa parte também. Ela se culpava, porque ela achava que tudo que nós estávamos sofrendo pela depressão dela, por ela ter tentado suicídio. Como suicídio. vocês descobriram a depressão da Aline? Olha, Gi, foi bem difícil, viu? A Aline, ela sempre foi uma criança muito apaixonada pelo pai, pela mãe. Ela era aquela criança sonhadora. Hoje, olhando ela com o empreendimento dela, hoje, ela era criança, ela falava assim, quando eu crescer, eu vou ser dona de loja, eu vou ser dona de shopping, eu vou ter minha marca. Ela falava com 8 anos de idade isso, que ela ia ter a marca dela. Ela ia ter a marca dela. E aí, de repente, aos 9 anos, assim, a Aline começou, dava crises de choro, se trancava no quarto, odiava as pessoas em volta dela. O comportamento dela começou a mudar. E ela sofreu, né? Ela começou a sofrer ali. E eu perguntava para ela, porque a gente viajava muito, né? E ela dizia para mim, mãe, você não me entende, você nunca vai me entender. E eu pensava, nossa, mas ela tem tudo. Naquela época eu podia dar tudo. Ela tinha os motoristas da empresa que levavam para a escola, buscava todo final de semana, meio de semana. A agenda dela era, eu quero ir no shopping hoje, amanhã eu vou no cinema, as minhas amigas vão vir aqui em casa. Era a agenda dela, a irmã dela também. São a diferença de 6 anos, 5 para 6 anos as duas. E aí quando eu percebi que a Aline estava assim nessa depressão, eu vou te falar, até um conselho que eu deixo para as mães, prestem atenção no comportamento dos seus filhos, que quando eles se trancam, se fecham, algo muito grave está acontecendo, não é por qualquer motivo. Então, e às vezes eu achava que era minha falta de presença, porque eu trabalhava muito, eu era uma empreendedora, eu e meu marido, nós viajávamos muito, me culpei muito. Quando a Aline tentou o primeiro suicídio, eu falava assim, não, é a minha falta. Tanto que eu achava que o meu dinheiro compensava a minha ausência na vida dela. Então eu tentava patrocinar o melhor para ela, sabe? E aí quando eu vi a Aline daquela situação, aí eu entendi, eu falei, não, eu tô ganhando o mundo e tô perdendo a minha casa. Então eu comecei a entender. E aí começou a acontecer tudo no mesmo mês. Tanto que um tempo depois, a minha filha mais velha, ela é a diferença de 5 anos da Aline, ela já tinha completado os 18 anos dela e ela sentou um dia na cozinha, no chão assim, eu cozinhando, e ela falou assim para mim, mãe, por que você tinha motivo para ser a mulher mais depressiva? Você tinha motivo para chorar todo dia. Eu no seu lugar eu não conseguiria viver. Aí eu falei, por que você pensa assim? Ela falou assim para mim, você tinha quem fazia tudo para você, e hoje você não tem quem lava a sua louça, quem faz algo para você. Hoje você não tem o seu luxo, porque na época eu tinha salão de beleza que eu comprei para poder... Era uma clínica de estética que eu quis comprar para poder empreender, né? Mas também se cuidar. Cuidar das minhas filhas, da minha mãe, até minha irmã frequentava ali tudo. Então, e de repente eu me vi numa situação que eu não tinha mais nada. Eu tinha que correr atrás e começar do zero. Sabe que é do zero mesmo, você não ter crédito para comprar nenhum pão na esquina fiado? Do zero, literalmente do zero. Aí meu esposo sentou com elas duas e disse assim, falou, olha, nós começamos uma vez e nós temos primeiro Deus, saúde, e estamos nós 4 juntos em família. Então nós vamos regaçar as mangas, porque o mesmo Deus que deu da primeira vez, Ele vai dar agora e vai ser melhor ainda. E aí veio a cura da Aline. A Aline passou por um processo, uma depressão até os 16 anos.
E A Aline vocês batalhando. sofreu muito. A Aline ficou dias trancada dentro de um quarto sem tomar um banho. A Aline tentou, por várias vezes, eu morava num prédio, no 16 andar, e ela ligava para mim e falava, olha, eu vou me jogar daqui de cima. E eu saía desesperada da onde eu estava, ligava para quem estivesse perto, pelo amor de Deus, para ir lá para casa, lembra? Então, a Aline, e eu chorava, eu morava nesse prédio, eu falo que eu reguei o jardim que tinha lá embaixo com tantas lágrimas, que eu olhava para o céu e eu falava assim, meu Deus, por que eu estou passando tudo isso? Eu tinha tudo, hoje eu não tenho mais nada e eu tenho minha filha aqui, que eu tenho que ficar em cima dela a cada minuto, porque ela tem essa tendência de suicídio. Era aquela depressão constante, querendo tirar a vida constante. Às vezes eu ia fazer um trabalho, meu esposo, o noivo da minha filha, o meu genro, que é meu genro hoje, ligava e falava, a Aline está em crise, Aline, eu não sei o que eu faço, a Aline desapareceu, a Aline está em crise, e eu e meu esposo, da onde estávamos trabalhando, ficava desesperado. E aí, quando eu falo que hoje eu tenho muito que agradecer ao meu genro, o Hélio, tenho muito que agradecer, porque quando ele entrou na vida da Aline, ele entrou na vida da Aline no pior momento, né, da sua vida. E eu falo que ele... Você conheceu ele, você estava com depressão ainda? Foi, nossa, quando eu conheci o Hélio... O Hélio é seu esposo. Meu esposo hoje. Eu fico até um pouco emocionada de lembrar de tudo, porque... Assim, apesar, a gente se cura, mas quando a gente lembra do nosso passado, da onde a gente saiu, pra onde a gente tá, pra onde a gente tá indo, não é nem choro de tristeza, é um choro de alegria, de ver o tanto que eu evoluí, o tanto que eu cresci, o tanto que eu amadureci, o tanto que Deus me curou. Quando a gente veio pra cá, minha mãe não Porque comentou. na época vocês moravam em... Qual o nome da cidade? Eu morava no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E aí você veio primeiro para Anápolis. Não. Vocês vieram todos os quatro juntos para Anápolis. Os quatro juntos. E aí, como surgiu a decisão de Anápolis? Não foi nem Anápolis, eu vim para Goiânia. E aí a gente ficou 2-3 dias lá em Goiânia, né? Não gostou de Goiânia? Não gostei de Goiânia, era um caos. Aí meu esposo falou, olha, tem uma cidadezinha aqui perto, que as pessoas falam muito bem dela, vamos dar um pulinho lá para conhecer. E quando eu cheguei aqui, o primeiro dia que eu cheguei, no outro dia, quando eu saí para andar, eu senti uma paz na cidade, mas mesmo assim a gente ficou hospedado no hotel durante uma semana, e aí procurando lugares e lugares. Aí no último dia, quando meu esposo falou, se a gente não achar um lugar para alugar hoje, porque eu saí, não pense você que eu montei uma mudança e saí, não. Eu vim com o que nós tínhamos no bolso, um carro que valia um valor até bom, e aí meu esposo falou assim, nós vamos recomeçar, um lugar novo. Pensa você vir com duas adolescentes, né? Um lugar onde você não conhecia nem o dono da vendinha da esquina, onde você não tinha crédito para comprar, você não podia contar com a ajuda de ninguém, porque você não tinha ninguém. Não tinha ninguém, eu não tinha ninguém literalmente aqui para pedir. E interessante, Gi, até eu falando aqui agora para você, que quando eu vim para cá, antes de acontecer tudo na minha vida, 6 meses antes de eu vir embora, passou um pastor na minha casa, acredite, quem quiser, né, independente da religião, passou um pastor na minha casa e ele disse para mim, para o meu esposo, ele olhou para o nosso prédio, olhou para a nossa estrutura da nossa empresa e ele falou assim, olha, tá difícil as coisas, né? E era uma época que começou uma crise financeira que eu ainda não sabia, assim, a Aline estava numa depressão, mas ainda não tinha tentado cometer suicídio. E eu falei, tá difícil. Eu confesso para vocês que eu pensei assim, ele vai falar assim, vai melhorar. E ele disse assim para mim, se prepara, vai ficar pior ainda. E a gente recebeu uma palavra, tipo assim, vai ficar tudo bem. E ele falou, e ele disse, vocês vão passar num funil, num gargalo tão grande que vai ter dia que você e seu esposo não vai ter para quem chorar. Vocês vão chorar um pro outro sozinho, porque vocês não vão querer chorar na frente das meninas. E realmente isso aconteceu. Eu e meu esposo teve noites que nós choramos um pro outro e ele dizia para mim, eu creio que o melhor de Deus está por vir pela nossa vida. O mesmo Deus que nos levantou há 10 anos atrás é o mesmo Deus. Não importa o tempo, nós vamos passar um processo de aprendizado.
para que na próxima nós fazermos tudo direito. Tudo diferente. Tudo diferente. E aconteceu exatamente. E quando eu vinha vindo embora para cá, que eu vinha para Goiânia, a gente parou numa noite numa igreja que estava cultuando e eu entrei naquela igreja, aquela mulher sem conhecer, uma igreja simplesinha. Você lembra disso? Ela olhou para nós e falou assim: olha, eu não sei de onde vocês vêm e nem para onde vocês vão, mas Deus arrancou vocês com raiz e tudo, para no momento certo nessa terra enxertar a bandeira de vocês lá. Vocês vão cravar a bandeira de vocês lá. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que era aqui. Era aqui. Quando o meu primeiro neto nasceu, o Heitor, hoje ele tem 9 anos, eu entendi a minha bandeira cravando aqui. A Aline recebendo a cura, casou-se aqui. E aí, como foi a chegada do Hélio agora? Então, a gente tem que falar do Hélio. O Hélio foi realmente um divisor de águas assim na minha vida, porque a minha depressão se iniciou devido a um abuso que eu sofri e na minha infância. E foi muito difícil pra mim, foi muito difícil pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra todo mundo dentro de casa mesmo. E quando a gente veio pra cá, apesar de eu ter saído do ambiente onde eu fui machucada... Foi por isso que você se fechou? Foi muito por isso. Foi exatamente por isso, porque foi uma questão muito difícil que eu não sabia como lidar, não sabia como fazer. Você era uma criança, Aline. Eu era uma criança. E quando a gente chegou aqui, eu tava numa fase que minha cabeça bagunçou toda, porque eu tava pobre, eu era uma menina, eu sempre gostei de coisa boa. E aí, de repente, eu tava me vendo de uma forma que eu não tinha dinheiro pra conter, tipo, ansiedade, que era uma porque fuga minha. Porque antes você se supria com coisas. Exatamente, era uma fuga minha pra preencher. Eu não tinha amigas aqui. A gente veio embora, naquela época eu era muito nova, então acabou que fui perdendo contato com algumas amigas e tudo mais. E antes também não tinha, apesar de não ser tanto tempo, não era tão fácil de comunicar igual é hoje é muito mais. E aí eu não tinha amigas aqui, eu não tinha pra onde chorar, não tinha pra quem. Minha irmã era a pessoa que mais me escutava, porque minha mãe tava numa fase que ela tava sofrendo tanto que eu me sentia mal de chegar pra ela. Você queria poupar mais sofrimento. E aí, quando a gente estava aqui, teve um episódio que aconteceu que, aliás, eu um pouco antes, uns 2 meses antes de eu conhecer o Hélio, eu saí, minha mãe tinha ido viajar a trabalho junto com meu pai. Eu saí e aí o meu cunhado ficou em casa com a minha irmã. E eles me ligando, eu desliguei o celular, sumi e desapareci. Por fim, o Diogo começou a procurar até que ele me achou. Conseguiu falar com algumas pessoas e me achou. Eu cheguei em casa, me deu uma crise que meu cunhado teve que me segurar, porque eu realmente, eu falei, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida. Foi um horror. E aí, depois daquele dia, no outro dia, ele veio, conversou comigo, ele e minha irmã conversou comigo. E aí, foi uma coisa que me marcou muito. Foi realmente um dia que me marcou bastante. Se permite. E aí, nesse dia em questão, eles falaram uma coisa pra mim, Andressa. Ela falou uma coisa pra mim, ela falou: você, independente da sua história, independente de tudo que aconteceu na nossa vida, você não é esse tipo de garota que você tá querendo se tornar por conta das suas mágoas. Você merece mais na sua vida. E aí, tomar um pouquinho de água. E aí, os dois conversaram comigo. E eles sentaram comigo e falaram pra mim: você não é esse tipo de garota. Você não é o tipo de garota que acabou a vida. Você tem um futuro brilhante. E a gente não vai permitir que você estrague sua vida por conta do seu passado. E os dois, meu cunhado, nossa,
Ele me arrastava toda vez que eu tava mal, antes de conhecer o Hélio, ele me arrastava com tudo pra ele, com a Andressa. Ele falava, não, pode levantar, vamos se arrumar, levanta, toma um banho, vamos lá, me levava junto. Era até o chaveiro dos dois. E aí passou... Era a vela. Foi. E aí passou, nesse período de tempo, se passaram alguns dias, a gente começou uma campanha na igreja, lembra? Na tarde da bênção. E aí a Andressa foi e falou pra mim, a gente brincando, ela falou pra mim, você tem que orar, pedir pra Deus te arrumar um namorado, né? Pra você ter alguém pra você sair junto, porque eu não aguento mais carregar você comigo. Aí eu fui e falei pra ela, mas eu vou orar mesmo, pedindo um namorado. E eu fiz uma campanha que eu fui e falei pra minha mãe, falei, mãe, eu coloquei exatamente as características que eu quero com a próxima pessoa que eu for namorar. Falei, eu só vou namorar se tiver Eu coloquei a cor do cabelo, coloquei a cor da pele, coloquei do olho, coloquei o jeito que eu queria que fosse, coloquei tudo. E foi 10 dias de campanha, né? Foi 10 dias de campanha. Minha mãe tem esse papelzinho guardado até hoje. E aí passou mais ou menos uns 60 dias, acabou que eu conheci o Hélio. Até a idade que você queria casar. Foi, até a idade, eu coloquei a idade que eu queria casar e ser mãe. Por isso que eu falo assim, a força que tem os detalhes. Porque eu tenho aquela coisa, né? Cuidado com o que você pede. Exatamente. Porque na medida que você pede, é na medida que Deus vai te dar. Eu até brinco com o Hélio, eu falo assim, se eu soubesse que escutar tanto, eu tinha tirado algumas coisas. E aí passou um tempo, uns 60 dias mais ou menos, eu conheci o Hélio e a gente começou a conversar e foi tão rápido. E a gente não, tipo assim, adolescente tem mania de ficar, antes a gente não ficou, a gente não se beijou antes da gente começar a namorar. Foi um negócio que a primeira vez que a gente saiu, ele me pediu namoro. E aí foi assim, muito rápido. Tanto que pra mim foi um susto, pra ele foi um susto. E depois disso a gente nunca mais desgrudou. E ele foi assim, uma pessoa tão paciente, porque nesse período de tempo eu tava numa fase... Foi sua cura? Foi. Deus usou ele como instrumento de cura. Porque ele foi muito paciente comigo. E assim, foi muito paciente quando eu digo, não é que foi rápido. Foi um processo mesmo. Foram uns 4 anos muito difíceis que às vezes eu tava bem, às vezes eu tava... Porque você oscilava, você era Você fez tratamento psicológico? Eu fiz terapia, tomei remédio. Só que nada resolvia de verdade. Era uma coisa... A dor não ia embora. Era uma coisa que eu fazia, daí eu tomava remédio, aí depois o remédio parava de fazer efeito, daí já ficava naquele ciclo, aumentava um pouco, aí já... Eram altos e baixos que hoje tava feliz. É porque vinham os gatilhos também. Exatamente. E aí até uma coisa que eu tive que tratar, que os meus gatilhos eram muito sazonais também. Cheiros me davam gatilhos, qualquer palavra, às vezes uma situação besta me dava uma crise que eu não sabia explicar. E nesse período, tanto que eu digo que o Hélio foi muito paciente comigo, porque às vezes me dava umas crises, eu gritava com ele, eu falava, eu não aguento mais, eu chorava, ele me acalmava. Teve um dia que eu tive uma crise, a gente estava noivos, eu tive uma crise que me deu uma crise absurda. Eu comecei a morder meu lábio, porque sangrou meu lábio. E aí eu comecei a morder, eu falei assim, eu não aguento mais, comecei a descabelar, eu gritava, assim, eu não me reconhecia. E o pior é que eu tava Chega ao ponto da pessoa se perguntar assim, vamos supor, você tá diante da crise e você pergunta, meu Deus, o que eu tô fazendo? E você não conseguir parar de fazer aquela... Sim, exatamente. Eu me olhava, eu falava assim, eu não acredito que eu me prestei a esse papelão. E aí eu falava, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não me vejo nessas crises. E eram umas coisas que aconteciam comigo que me deixavam tão tensa, mas tão tensa. E eu chorava, eu travava, minha boca repuxava, travava meu lado do rosto, paralisava. Por várias vezes eu já fui pro pronto-socorro com o lado do corpo paralisado. Porque, tipo assim, não foram uma, não foram duas. O emocional mexe muito com a gente. E, nossa, demais. E assim, e o Hélio, em todo momento, ele sempre teve uma fé muito grande junto comigo. E aí teve um dia que nessa crise que eu tive, que foi assim,
também um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não me permito mais, eu não quero mais fazer isso, mas eu não sei o que eu faço. Aí ele falou pra mim, então eu sei o que a gente vai fazer. Nós estávamos na época congregando lá na Fonte da Vida. A gente não tinha carro, era novo e tudo mais. Foram 21 dias de campanha, a gente fazendo jejum e oração. E aí a gente saía todos os dias pra ir no culto, a gente saía a pé alguns dias, outros dias meu sogro dava uma carona pra gente, outros dias a gente dava um jeito de ir. E só voltado, ele fazendo o jejum comigo, só voltado pra minha vida, pra minha cura, pra nossa vida juntos. E aí, ele não desistiu de você, porque ele tava com qual idade? Na época, quando eu conheci o ele tinha 18. Nessa época, ele tinha uns 22, 23 Aí você anos. imagina, se for ele tá na fase da garotada, de tudo. Então, assim, pra ele ter sido paciente, ele foi muito instrumento de Deus. Foi, com certeza. Pra ter tido paciência de passar por todas essas crises e ser cirúrgico naquilo que Deus queria fazer na sua vida. Exatamente. E aí, depois disso, eu tive um encontro com Deus, assim, no final dessa campanha. Eu tava no meu último dia de campanha, a campanha se encerraria no sábado de manhã. E aí eu tava no meu quarto lendo a Bíblia e eu fui e falei, antes de eu abrir a Bíblia, eu fui e falei assim, Deus, eu creio que hoje é o dia do início da minha cura. E eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai me mostrar o que eu devo fazer a partir de hoje, porque eu queria conversar. Exatamente, eu queria falar, literalmente tirar assim, esse peso de mim. Orei, entrei dentro do meu quarto e eu tava com um plano de literalmente ligar pra pessoa que eu tinha uma mágoa muito grande e falar, olha, eu realmente perdoo por tudo que aconteceu, eu não quero mais carregar esse peso comigo, eu não quero mais te odiar, eu não vou mais, se for depender da falta do meu perdão pra você ir pro céu, eu realmente tô te dando esse perdão agora. E aí, eu abri, só que eu tava muito tensa. E aí, eu conversei com meu pai e com a minha mãe foi e falou assim pra mim, você tem que orar. Vai entrar no seu quarto, abri a Bíblia, fechei o olho. Tirou o versículo. Fechei o olho, coloquei o dedo, assim. O primeiro versículo que eu li foi, vai e faça o que tiveres em mente, porque eu sou teu Deus e estou contigo. Na hora, eu saí chorando do quarto, você lembra? Eu saí chorando, eu falei, mãe, eu tô sendo curada hoje. Aí minha mãe começou a rir. Aí ela, oi? Aí eu falei pra ela, vou te falar o que eu acabei de fazer. Eu acabei de ligar. E eu falei, olha, a partir de hoje, sua vida tá tranquila, você pode, eu te perdoo e tal. A reação não foi muito a que eu esperava, mas a partir daquele dia Deus realmente começou a trabalhar na minha vida e tiveram outras, não é assim, eu já adianto, gente, quem tá passando por uma fase, perdão, quando a gente fala sobre perdão ele não é simples, ele é uma decisão. E é uma decisão todos os dias a gente perdoar. A gente vê a pessoa que nos machucou, a gente não tem necessidade de conviver com a pessoa, não precisa trazer a pessoa de volta para sua vida. Mas a gente precisa lembrar da pessoa com amor. Independente do amor de lembrar, falar assim, Deus, cura a vida daquela pessoa que outras pessoas não sejam magoadas da forma que aquela pessoa me magoou e coloca cura no meu coração. E depois desse dia que eu decidi liberar esse perdão, aconteceram um monte de coisas assim que parece que era pra voltar a me machucar. E em todos os momentos eu entrava dentro do meu quarto e eu orava e falava, Deus, eu não permito que essas crises de ansiedade voltem. Eu não permito que esse mal haja de novo na minha vida. Eu acredito demais na medicina, eu acredito demais em terapia. Tanto que eu fiz uma terapia ainda há um tempo atrás, mas eu acredito ainda, sobretudo, no poder sobrenatural de Deus. Eu acho que é um conjunto. E é tão interessante, né? Porque eu sempre falo que o movimento cura. E você fez movimentos, por mais que foi, porque para uma pessoa que está no estado de depressão, a pessoa se movimentar é muito difícil. Porque às vezes escovar um dente era difícil pra você. Nossa. Pentear o cabelo, tomar um banho era difícil pra você. Eu já fiquei, até vergonhoso falar isso, mas teve uma fase
que eu fiquei assim. Minha mãe tinha ido viajar um dia, fiquei com a minha irmã, ela foi bem rapidinho, 2 dias. Minha mãe chegou, passou, ela, Aline, come. Eu fingia que levava comida pro quarto, jogava comida no lixo do banheiro. E aí que eu não conseguia comer. Aí eu fui tomar banho, já tava uns dias que minha mãe falou, minha filha, pelo amor de Deus, eu vou te arrastar pro banheiro, porque eu não saía da cama. Aí ela foi numa época de férias, eu fui tomar banho, eu liguei a água, eu desmaiei no box do banheiro, de tanta fraqueza que eu tava. Porque eu não conseguia. E é uma coisa que às vezes tem gente que olha e fala assim, mas você tá mal? É só você comer, é tão fácil. E as pessoas você fazer. têm uma coisa de falar assim, ó, depressão é frescura, depressão é falta de Deus. Gente, eu não acredito que um estado depressivo, ele é falta de Deus. Não é. Ele tem uma causa, ele tem um fundamento. Essa depressão, ela tem uma origem, né? Então, assim, e você se movimentar para isso, mesmo sem forças, né, amiga? Porque você não tinha força. E assim, uma coisa que eu vejo hoje, eu tô, nesses dias agora, eu tenho esperado, tava conversando até hoje com meu esposo, falou assim, nossa, eu tenho esperado respostas de Deus, mas eu tô tão feliz em ver que Deus tem transformado minha vida todos os dias. E de lá pra cá, desde quando tudo isso aconteceu, do período que a gente chegou em Anápolis, do período que quanto Deus já fez. E eu não digo, e antes eu pensava assim, quando eu pensava na grandeza do que Deus tinha muito pra minha vida, a princípio eu confesso que eu pensava muito financeiramente. E a gente vê a sua vida. Exatamente. E hoje eu vejo que meu pai, ele sempre falou uma coisa pra mim. A única coisa que não tiram de você é o que você é e o que você sabe. E é verdade, hoje eu vejo isso, que independente de financeiro ou não, de estar bem ou não, é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Deus tem me dado tanta capacidade, tem estruturado a minha mente, tem blindado, e todos os dias, pra mim até hoje é uma decisão perdoar, pra mim até hoje é uma decisão estar bem. Ou não, confesso que tem dias que me dá assim uma aflição, me dá uma ansiedade. Ainda vem, mas porque ainda vem algumas coisas. É igual eu falo assim nas minhas lutas diárias, né? Eu falo, eu me permito ir até no fundo do poço. Eu me permito, igual vamos supor, hoje é um exemplo, é um dia mal pra mim, eu me permito ir lá. Só que chega um momento que eu olho e falo, Gisele, agora tá na hora de sair daí. Exatamente. Gisele, olha, você já lambeu suas feridas. Exatamente. Você já se fez de coitadinha pra Deus. Mas agora, ó, Gisele, vem pra fora, porque agora tem uma vida ali te esperando. Exatamente. Tem uma vida ali te esperando. E pra mim é literalmente uma vidinha, né? E assim, Aline, eu vejo na sua vida, porque aí as promessas vão se cumprindo, porque aquilo que você falou lá com 8 anos de idade, que você seria uma empresária e uma dona de uma loja, hoje isso acontece. Sim, porque vocês têm se reestruturado financeiramente. Só que hoje eu olho pra vocês, porque eu tenho uma frase que eu amo falar no meu Instagram da Vitoriosa, né? Que Deus dê pra pessoa aquilo que o dinheiro não compra. Porque hoje nós somos ricas daquilo que o dinheiro não compra. Exatamente. Que é a nossa saúde, a sua saúde mental. O dinheiro, nenhum dinheiro no mundo paga. Isso mesmo. Né? O que vocês encontraram em Deus diante de toda essa situação, né? Então, assim, é lindo ver as promessas se cumprir, porque por mais que é uma trajetória, tem dias difíceis, vai continuar tendo, porém vocês têm se reconstruído. Exatamente. E uma frase que sempre marcou muito para mim, igual você sabe, eu passei por um processo, né? E veio também porque você, né, passou pelo processo que você nasceu de novo. Nasci de novo, 30 dias dentro do UTI, né? Até eu falo nessa marca aqui, é a marca da promessa. E só um adendo. Ela nasceu de novo e eu tava até esses dias comentando, e a partir daqueles dias eu vi que eu nasci também
Porque pra mim foi uma transformação. Ter que lidar com tudo da minha mãe e conseguir segurar as pontas, eu amadureci. E você não ter declinado Exatamente. novamente na depressão. Porque ela que ia todos os dias receber os laudos, né, os boletins dos Porque médicos. você teve um infarto, né? Tive 3 paradas cardíacas, várias respiratórias, fiquei entubada, coloquei 3 pontos de safena, né? E aí lá todos os dias, né, tinha um parecer do médico, olha, não vai aguentar, olha, ela piorou hoje. E aí meu marido mesmo disse que chegou várias vezes, ele fala assim, olha, dele aceitar, né, mas ao mesmo tempo, e é igual eu tava, só para concluir a frase, uma frase que mexeu muito comigo, que meu marido falou no início, quando a gente recomeçou, ele falou assim, olha, nós temos uma coisa que é o que você falou, que o dinheiro não compra, e o dinheiro não compra. Aquela união de nós 4, né? Chegamos aqui em 4, hoje já somos né? Tem os 2 gêmeos, 3 netos, né? E estamos em 9 hoje. Aliás, ele falava assim, acabou que nossa família aumentou os agregados. Então, assim, ele falou assim, nós temos essa união, nós 4. A gente tem, primeiramente, Deus, somos unidos, nós 4, temos saúde, temos força, e da mesma forma que nós recomeçamos, nós vamos recomeçar. E ele ainda disse, ele falou assim, não vai ser fácil, vai demorar uns 10 anos para a gente começar a decolar. E não foi? Foi. E assim, uma coisa... O seu marido foi muito sábio o tempo todo, né? O tempo todo. Em conduzir vocês 3, Você né? sabe, Gi, que hoje eu tava até comentando ontem com uma pessoa, conversando até sobre o meu passado mesmo, a gente falando de alguns projetos e tudo mais. E aí eu fui e falei pra ela, falei, olha, eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que me dão toda a coisa do mundo. Meu marido fala que se eu falar assim, olha, enterrei um corpo ali, eles vão falar, mas mereceu. O que fez pra merecer? Então, assim, e a nossa família, nós 4 somos muito unidos. Mas é tão interessante, né? Pode perder tudo, mas não perdeu o alicerce. Não perdi. O alicerce foi bem construído, né? É verdade. Só que eu tenho a sorte de ter os pais aqui na Terra. Minha mãe é a minha base. Nós somos melhores amigas. Ela até fala pra mim direto. Eu falo pra ela, filha, você é minha melhor amiga. E aí, minha irmã também é... Nossa, a outra também. É uma... Nossa, ela... Tudo que eu nós preciso. 3, né? Uhum. Nós 3. Só que... Mas pra quem não tem essa mesma sorte que eu tive, essa mesma base que eu tive, Deus, ele também foi, assim, o alicerce de tudo. Porque eu poderia ter meus pais junto comigo, mas se Deus não tivesse sendo a base deles, eu também não teria essa sorte. Exatamente. Então, e uma coisa que eu coloco muito na minha vida, quando Deus está no centro da nossa vida, qualquer coisa pode acontecer. Nos dias que aconteceu que minha mãe estava na UTI, tem um tio do meu esposo que ele é médico, e aí ele me ligou, ele estava por dentro do caso, estava me ajudando a correr atrás de algumas coisas, e ele me ligou, ele foi e falou assim, Aline, assim, tudo que tá no nosso alcance, os melhores médicos do estado, a gente deu um jeito de mover para operar sua mãe. Ela tá em ótimas mãos, mas esteja preparada também, porque agora tá um momento muito delicado, mas vai dar tudo certo, a gente tá com fé, nós estamos crendo, eles são ótimos médicos, mas eu sabia que ele tava preocupado também ali. E aí todos os dias que eu chegava para pegar o boletim da minha mãe, tava a notícia, hoje ela teve 3 paradas respiratórias, hoje ela teve o início de uma parada cardíaca, hoje quando ela dormiu ela teve uma parada cardíaca, hoje cedo parou de circular já o sangue nas pernas, agora tá circulando só pra cima, a gente tá tendo que fazer isso aqui. E aí todo dia era uma notícia péssima. E aí no dia antes de operar ela, eu entrei dentro eu tava muito tensa, eu cheguei pro meu pai, quase 5 dias antes a gente teve a notícia que ia operar, eu cheguei pro meu pai e eu contei pra ele, eu falei, pai, vão operar minha mãe, e tem uma grande chance dela não sair viva dessa. Aí o médico já conversou com a minha irmã, ele conversou com a Andressa, falou que ela tá numa situação muito delicada. Pra ela
sair dali com vida, sem sequela nenhuma, é esperar por um milagre. E aí, eu tô diante de 2 milagres. Foi. E aí nesse dia eu fui e falei eu conversei com meu pai. Eu nunca vi meu pai chorar, de verdade, assim, na minha frente de se debulhar em lá. Meu pai chorou um monte. E aí ele foi e falou assim: o que eu vou fazer sem sua mãe? Aí eu fui e falei pra ele, pai, a gente vai orar? E aí meu pai entrou pra dentro do quarto. E ele foi orar, eu entrei pra dentro do outro quarto. Eu chorei. Aí eu falei, peraí que eu vou ali buscar um negócio, eu já volto. Entrei dentro do carro. Nós tínhamos recém iniciado a nossa loja estava fechada, o início de um sonho. Estava fechado porque eu estava correndo atrás dessas coisas da UTI, todo dia indo pra Goiânia. E aí eu cheguei, parei, estacionei o carro lá na frente. Olhei pra loja e falei, Deus, eu não sei por que o Senhor permitiu que eu iniciasse esse projeto agora, sabendo o Senhor que tudo isso iria acontecer. Eu sei que existem consequências do que a gente faz, da nossa vida. Nem tudo é só nós temos livre-arbítrio, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar, vai me dar estrutura, vai colocar, blindar minha mente, blindar meu coração para aguentar tudo que eu estou passando. E eu vou ser a base dessa família nesses dias. E assim, Gi, ele veio uma força que você... Eu senti uma tranquilidade, tanto que eu chegava lá pra minha mãe falava assim que eu chegava, ela pensava ela falou assim, Aline, você chegava, levava tanta tranquilidade que eu tava até te estranhando, será que era a Aline mesmo? E eu chegava e falava, mãe, tá tudo bem, não se preocupa que tá tudo bem. E nesses dias Deus foi me dando uma força, uma sabedoria. E aí chegou um dia antes da minha mãe operar, tava muita gente tensa ligando pra gente. Eu até parei de responder um pouquinho mensagem no celular, porque falei, olha. E aí eu não tava dormindo, tinha muitos dias também. Eu fiquei tão tranquila que eu dormi a noite inteirinha naquele dia. E aí eu pensei, falei, olha, eu liguei pra minha irmã e falei pra ela, ó, você pode ficar tranquila, que o milagre da mãe eu tenho certeza que já veio. Se for o milagre da vida, então vai ser, mas se for o milagre da morte, você pode ter certeza que é porque Deus realmente queria levar ela nesse momento. Falei, e se for pra levar ela, vai dar estrutura pra gente, você fica tranquila. E eu fui dormir. E descansei. E aí, eu me apeguei tanto nessa palavra e ela teve o nosso milagre da vida. Estou aqui hoje falando com a Gisele, testemunhando da nossa vida. Mas assim, não sei se tem tempo, mas eu quero deixar para vocês, quem estiver ouvindo esse vídeo, né? Que às vezes tem hora na nossa vida que a gente acha que acabou, que nós fomos lá, fracassamos, que perdemos tudo, que não somos mais capazes de nada. Não, eu estou fracassado, para mim já deu. Zerou. Mas não, Deus, a Bíblia fala assim, olha, se você quiser me ouvir e me obedecer, o melhor dessa terra é para você. A Isaías 2 fala assim, o melhor dessa terra. Aí ele fala também lá em Filipenses 4, ele diz assim, ó, e o Senhor, segundo as tuas riquezas, olha as riquezas de Deus, suprirá todas as vossas necessidades, porque Ele quem cuida de vós. Então Deus cuida da gente. Então não pense você que se você está passando um momento difícil, seja saúde, financeira, emocional, que, olha, acabou, deu pra mim, não. A última palavra é dele. A última palavra é a de Deus. Só acaba quando Deus diz, acaba. Acabou. Aline, eu queria que você deixasse, eu ficaria horas aqui, né? Porque eu amo falar com vocês duas, gente. Como eu sou apaixonada, né? Mas a gente tem que encerrar. Mas eu queria que a Claudete já deu uma palavra linda aqui, né? Já trazendo a gente para esse momento. Mas eu queria que você, Aline, falasse uma palavra para essas pessoas que estão passando pelo que você passou, né? Porque você é prova
de que é possível ressignificar toda essa dor dentro, né? Eu acho que hoje o que mais leva as pessoas à beira da loucura mesmo é esse mundo louco que a gente está vivendo e tanta coisa acontecendo e as pessoas perderam o amor umas nas outras. É muita informação. Então eu queria que você deixasse aqui um recado para todas essas Alines que vão estar te assistindo. Olha, eu primeiro agradeço muito pelo seu convite, Gi, porque realmente eu creio que através desse vídeo, através da nossa história, do nosso testemunho, vidas podem ser, né, alcançadas aí. E assim, o meu conselho, hoje eu sendo mãe, meu conselho para quem é mãe, prestem muita atenção nos filhos de vocês e sejam muito pacientes. Quem me curou hoje foi Deus, mas a minha família, a minha estrutura, foi tudo isso que me fez fortalecer. Não desista da pessoa que você tá próxima, que você tá vendo que tá sofrendo, falando, eu falo, aquela pessoa não me escuta, nem adianta mais conversar com ela porque ela não me escuta. Não desista, porque quando você tá falando, às vezes a pessoa tá tentando te escutar e ela não consegue te escutar. E aí, às vezes, o fato de você falar, não adianta, eu desisto, a pessoa que já desistiu dela vê que não adianta mesmo ela lutar. Não tem mesmo, mas não, se até ela já desistiu dela e quem ela pensava que tinha a chance de ajudar ela desistiu também, por que ela vai continuar lutando? Então, se você tem uma pessoa assim dentro da sua casa hoje, não desista dela. E se você é a pessoa que está passando por isso, não desista também. O processo de cura, o processo de depressão, ansiedade, hoje existe, o nosso mundo é muito acelerado, muita informação, as nossas feridas, sejam elas emocionais ou enfim, as nossas feridas, elas têm cura. As nossas feridas, elas ficam ali, mesmo cicatrizando, ficam as marcas. E todos os dias é uma decisão acordar e falar assim, eu não permito voltar para o lugar de onde eu saí. Eu não permito estar nesse lugar de novo. E por mais que nesse momento, às vezes, pode parecer tão impossível para você olhar e se ver numa posição de sair desse fundo do poço, não desiste. Porque se você fizer um pouquinho todos os dias, no dia que você retroceder, você não vai ter voltado para o zero, você só vai ter voltado um pouquinho e no dia seguinte você vai conseguir começar a voltar da onde você estava de novo e ir melhorando, e quando você vê, você já está conseguindo sair do seu quarto, quando você vê, você já tem o brilho de se arrumar de novo, quando você vê, seu brilho já está voltando, quando você vê, você já está sendo feliz de novo. Então não desista da sua felicidade, não desista de se curar, não desista da vida, se curar é uma decisão. A sua vida, se não tiver ninguém em volta de você, que você sinta esse amor, então que você se sinta abraçado por Deus, que neste momento, aonde você estiver assistindo, que Deus possa te abraçar de uma forma que ninguém nunca te abraçou, porque é o único que pode transformar de verdade a nossa vida é Deus. Deus, ele capacita profissionais na terra também. Procure ajuda, não sinta vergonha em momento algum de procurar ajuda, seja se você não tem condições de pagar um plano particular, de pagar alguma coisa particular, procure as formas gratuitas que hoje tem números. Deixa o número na tela, que eu vou passar aqui, que tem um site gratuito, que é do governo, que você pode entrar, falar por mensagem, ligar. Tem profissionais excelentes. E não desista, a sua vida realmente importa. E hoje eu estou aqui contando a minha história. Eu saí de uma depressão, se eu tivesse com 12, 13, 14 e 15, que foi a última vez que eu tentei realmente tirar minha vida, se em alguma dessas vezes tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje, eu não teria meu filho hoje, eu não teria a minha história hoje, eu não teria minha empresa hoje, eu não teria curado outras pessoas através do meu testemunho, que já aconteceu. Então, a minha vida impactou outras vidas e você pode impactar outras vidas também com o seu testemunho, se você não desistir. Então não desista. Não desista, então, meninas. Eu agradeço imensamente. Obrigada mais uma vez. Eu falo assim que
o sim de vocês aqui na Terra ecoa na eternidade. Então o desejo do meu coração é que essa história chegue em mais Alines e mais Claudetes, e talvez outras pessoas estão passando agora por quebra financeira, outras pessoas estão com problemas familiares, outras pessoas estão passando por depressão, mas que essa história chegue no momento cirúrgico, sabe aquele momento assim que a pessoa fala assim, essa história chegou nesse momento da minha vida para mim não desistir dela. É exatamente nesse lugar que essa história vai chegar. Então, obrigada. E é isso. Nossas histórias reais.